E para quem achou que o sábado ia ser tranquilo na política, gente, eu garanto para vocês que está pegando fogo, a já começar por uma prisão que aconteceu hoje. E eu quero trazer de primeira mão para vocês de um aliado de Bolsonaro que vai deixar vocês chocados, um militar, viu, gente? E ainda tem mais. Até que, enfim, o ministro do STF, André Mendonça, peitou Alexandre de Moraes por causa de Bolsonaro. E entre outras notícias que prometem incendiar Brasília, Lula caminha normalmente pelo hospital e causa especulações. O curioso disso tudo é que ele tem 79 anos de idade e após 2 cirurgias na cabeça andar dessa forma como se nada tivesse acontecido. Pois bem, segundo Rodrigo Constantino, ele vai revelar aqui coisas importantíssimas. Mas não é só isso não. E mais, ainda tem uma prisão que acabou de acontecer de um militar aliado de Bolsonaro, uma figura bem influente na política. E entre outras notícias que prometem incendiar Brasília, tem uma que com certeza deixou a esquerda desesperada e tem a ver com André Mendonça. Mas antes, olha o que disse Rodrigo Constantino sobre este vídeo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT e também sobre a saúde do presidente. De falta de transparência, como diz o Estadão, a saúde do presidente é uma questão nacional. Ele é o presidente, é uma questão de Estado. Não é algo que possa ser tratado da forma que vem sendo tratado até agora. Saúde de Lula requer transparência, voltou a defender o Estadão hoje, um dia depois. Tem faltado o que, por hora, é só promessa. Clareza do governo sobre a condição do presidente. Até porque cachorro mordido por linguiça tem medo até de cobra. No Brasil, a gente sabe como é que são as coisas. Não é só no Brasil. Joe Biden entrava ali em algumas coletivas de imprensa com alguma substância que, se passarinho tomar ou cheirar, morre. E naquele debate todo mundo viu o que todo mundo já sabia e que o governo escondia. E a imprensa. O Tancredo Neves foi a mesma coisa. Foi feito um boletim oficial dos médicos, lido ao vivo na televisão, está no meu Twitter, lá no meu X, o resgate disso, que estava quase perfeita a saúde dele, tudo, aquela foto que publicaram também, com edições. Então, de novo, eu já escrevi sobre isso, desejar a morte dos outros é algo tóxico para si mesmo. Eu entendo os argumentos, mas seria bom para o Brasil, é parecido com o argumento do Hélio Schwartzman, muito racional e científico, na Folha de São Paulo desejando a morte do Bolsonaro. Ali podia, ali não era discurso de ódio. E com a diferença, claro, que o Lula realmente faz muito mal para o Brasil e o Bolsonaro não fazia. Mas, se a gente for por essa linha, entra numa seara meio subjetiva. Iguala, eu não gosto dele, eu sei que ele faz mal para o Brasil, então eu posso torcer pelo pior. E isso acaba fazendo mal para a gente. Eu adoraria que o Lula vivesse a ponto de se arrepender de tudo que ele fez. Não tenho essa esperança também, apesar dela ser a última que morre, né? Gostaria de vê-lo preso uma vez mais e tudo. Eu não quero ficar desejando morte de ninguém, não. Mas o primeiro ponto é esse, né? Deve ser muito ruim quando você tem Globo para te enganar, ou enganar os outros, tentar, né? Junto com você, e mortadelas, sindicatos e tudo, mas no frigir dos ovos, quando você fica doente, você vê, né? Que o Brasil está, de fato, torcendo, não é pela sua recuperação. Janja pediu orações, e eu não acho que o Brasil está orando pela pronta recuperação de Lula. Isso deveria servir de alerta, até porque quando as pessoas estão assim se aproximando de um encontro com a morte, ou seja pelo risco, né? De novo, algum lugar de fala, nós temos uma tendência a reprisar o que fizemos até aqui com as nossas vidas, né? Pelo menos pessoas normais, com alguma empatia. Talvez os psicopatas não passem por isso. Eles não têm nenhuma crise de consciência de nada, de nenhum pecado. Eles não acham que precisam melhorar em nada, né? Então, enfim. Mas o fato é que é um assunto de Estado. Envolve bastidores de eleições para 2026 e tudo. E o que fica de interesse político disso, para mim, é exatamente essa questão. É a comparação com o Joe Biden. Vai ficando muito claro que o Lula tem uma questão de saúde. Por mais que tenha sido, foi a queda, não tem a ver com outras coisas.
Foi normal, um procedimento, não sei o quê, mas ficou 2 dias, 3 dias na UTI. Por mais que seja isso, ele é um quase octogenário, que já teve algumas situações que eu achei, de certa forma, engraçado. Isso sim, o canal mais de esquerda que existe, não sei se foi DCM, chamando um médico para comentar a situação. E acho que eles não combinaram antes com o médico, não devia ser um médico movido a mortadela. E ele vira e fala, a situação do Lula gostar tanto de bebida não ajuda, porque afina o sangue. E você olha o chat, as pessoas apavoradas. Quem é esse cara? Golpista? Bolsonarista? Quem disse que o Lula gosta de bebida? Isso já foi há muito tempo. Sei. Então, é isso que é relevante nessa história toda. Alckmin entrou no aquecimento ou não, e aí vem um outro ponto. O Lula, ele está no hospital, numa UTI, ele tem que transmitir o comando para o Alckmin, que é o vice dele, escolhido. Ninguém botou uma arma na cabeça dele e disse que tinha que ser o Alckmin. Ou foi mais ou menos assim? É uma aliança instável, nefasta, entre tucanos e petistas, entre globalistas e comunistas, né? Para impedir a direita de continuar consertando o Brasil. A gente sabe que foi isso. E que ninguém ali confia em ninguém. Né? Então, a velha imprensa teve que alimentar essa narrativa. Né? O único que sofreu tentativa de assassinato foi Bolsonaro, tá, gente? Mas vamos lá. Por conta da trama golpista, blá, 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 do golpe que não aconteceu por causa da falta do táxi, a segurança do quarto hospitalar de Lula foi redobrada. Meus amigos, o Lula não precisa botar segurança policial no quarto. Ele precisa impedir de ficar sozinho no quarto com o vice-presidente dele ou com a esposa dele, por exemplo. Ninguém ali confia em ninguém. Vamos lembrar que a esquerda é isso. É um pacto meio mefistofélico. É uma aliança meio do mal. São pessoas, né? Enfim, que carecem do instrumento de empatia, via de regra. A gente sabe disso. Né? Então ali é tudo por poder. São as tramas palacianas que a gente lê em Shakespeare. Ali tem que ter medo da Lady Macbeth. Né? Enfim. Agora, a mídia tratou de forma diferente isso. Saúde de Bolsonaro é de interesse do país, dizia lá o Aires Brito do STF, né, que não estão cobrando a mesma transparência agora com Lula. Por que será, né? E o mais grave de tudo, por ele não confiar no vice, Lula está trabalhando e sanciona leis digitalmente da UTI, diz o ministro Padilha. Isso é grave. Isso parece coisa de Republiqueta das Bananas. Isso remete ao tio Paulo. Todo mundo tem o direito de fazer a pergunta nesse momento. Quem está no comando? Aliás, virou piadinha, deboche, e foi tema da minha coluna de hoje na Gazeta do Povo, na Lula News. Com a mais lulista de todas na Lula News, Daniela Lima, na Globo News, brincando com essa situação. Ai, um ministro me mandou essa figurinha muito rápido. Peraí que eu vou catar aqui. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas, porque as fontes, elas surpreendem quando elas mostram a situação está sob controle, só não sabemos de quem. Eu amei a figurinha. Muito engraçado, né? Já chamaram isso de empresa de jornalismo no passado. Acreditem se quiser. O deboche, o deslumbre, porque troca figurinhas com ministros e faz questão de falar, né? E claro, a essência do que está sendo dito. O piloto sumiu, apertem os cintos. Quem está no comando? A Janja? Quem é que está no comando dessa porra? Dessa bagaça? Então, meus amigos, o pior é que a gente sabe quem está no comando. E é isso que nos desespera ainda mais. É essa corja toda. Essa corja desse sistema podre e carcomido que tomou as rédeas do Brasil para se vingar de vez e garantir que nunca mais volte a se repetir uma operação
bem-sucedida de combate à corrupção como a Lava Jato, que a direita nunca mais ouse chegar ao poder, persegue empresários, persegue jornalistas, persegue o próprio Bolsonaro, persegue todo mundo. E para dar habeas corpus, devolver dinheiro, helicóptero, proibir operações policiais e pensar em colocar armas não letais na mão da polícia para proteger os companheiros do crime organizado, que mantém diálogo cabuloso com essa turma. Então, meus amigos, narco-estado. Essa é a definição de um narco-estado. Se isso te assusta, parabéns. A Colômbia, na época do Pablo Escobar, não era brincadeira. O México não é brincadeira. Pode virar também a Venezuela. E o Brasil na UTI? Inflação já estoura o teto em 10 capitais, preços das carnes disparam e BC terá que dar choque de juros. Banco Central adverte. Era crise. Agora é emergência econômica. Juros de Lula foram equiparados aos da crise de Dilma. É previsível maior corrosão no poder de compra dos mais pobres, maioria do eleitorado, e sempre quem paga o pato dos novos experimentos esquerdistas, populistas. Porque Einstein já dizia, insanidade é fazer tudo igualzinho de novo e esperar resultados diferentes. Lula voltou igualzinho, não tinha dado nenhum sinal que tinha amadurecido, melhorado, mudado. Pelo contrário, ele chegou com muito mais rancor e sentimento de vingança por ter sido preso e tudo. Tanto é que está se vingando de todo mundo responsável pela Lava Jato e de todos os brasileiros decentes, da maioria do povo, né? Então, a coisa vai ficar esquisita. Saímos dessa sinuca de bico, é a pergunta de $1 milhão, né? Muito difícil pensar nisso. Até porque o Senado, que seria o grande instrumento ali de freios e contrapesos, tudo está também aparelhado na mão, por exemplo, de um Rodrigo Pacheco, que está negociando nos bastidores qual carguinho que ele vai ter, já que ele sabe que não vence nem para síndico. E agora, gente, olha essa notícia que saiu de primeira mão, quero trazer para vocês. Olhem a que ponto chegamos no Brasil. Polícia Federal prende Braga Neto, vice de Bolsonaro, em 2022. O general da reserva foi detido no Rio de Janeiro e agora vai ficar sob custódia do Exército. A Polícia Federal prendeu neste sábado, dia 14, o general da reserva Walter Braga Neto, ex-presidente da Defesa e vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas eleições de 2022, a prisão aconteceu em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele agora será entregue ao Comando Militar do Leste e ficará sob a custódia do Exército. E agora, olhem esta notícia. Mendonça vota para tirar Moraes de investigação contra Bolsonaro. O ministro foi o único a atender o pedido da defesa do ex-presidente. O ministro André Mendonça, do STF, foi o único a atender a pedido de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e votar pelo impedimento do ministro Alexandre de Moraes, na relatoria da investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, que tem o líder conservador como um dos alvos. Ao final do julgamento, o placar foi de 9-1 para manter Moraes na condução do caso. Ao deliberar contra o posicionamento de outros magistrados e peitar Alexandre de Moraes, Mendonça destacou que Moraes sofreria direta e imediatamente consequências graves e tangíveis, como prisão ou até mesmo morte, se os relatados intentos dos investigados fossem levados a cabo, fecham aspas. Mas apesar de Mendonça votaram contra o pedido de Bolsonaro, o relator ministro Luiz Roberto Barroso e os ministros Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Luiz Fux e também Nunes Marques e Moraes, obviamente não deliberou sobre a questão. Até Nunes Marques? Gente, a que ponto estamos chegando no nosso Brasil? E vocês, o que vocês acharam desse sábado bombástico com prisões? Quantas coisas reveladas nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, não deixem de opinar.
Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês que estão daí do outro lado e ainda não é inscrito aqui nesse canal Notícias Top. Se você é de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui, faça como a Claudete de Caçapava, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família de direita você também, porque aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Deixe aqui também o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, pra gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Eu desejo para vocês um final de semana mais que abençoado, um dia maravilhoso. Até nosso próximo react!